Este é o Pode Pensar, e esta é a série Ouvidos ao Mistério. Olá, pensadores e pensadoras, aqui é Guilherme de Barros e estamos começando mais um episódio da série Ouvidos ao Mistério. Dessa vez estamos tratando aqui do conjunto de palestras da Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, sobre o livro de Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces. Na noite de hoje vamos falar um pouco sobre o capítulo 2, que são os episódios 3 e 4, lá do YouTube da Nova Acrópole. Só vocês pesquisarem aí, o link está na descrição do episódio, tá bom? Estão comigo aqui, eu já vou chamar o Luiz Felipe, de Niterói. E aí, Luiz? E aí, Guilherme, tudo bem, querido? Olá, amigos, pensadores e pensadoras. Mais uma vez aqui, maravilha, estudar esse livro, essas aulas da Lúcia Helena, tão boas, tão maravilhosas, e estar contando com a presença de vocês. Eu vou chamar aqui um amigo muito querido, lá de Angra dos Reis, que é o Sérgio Chaves. E aí, Serginho, como é que tá aí? Ô, meus amigos, que prazer, hein? Estarmos juntos para a gente poder refletir esse assunto tão bacana, não é? Porque a simbologia realmente conta a história do homem, os mitos, né? Tudo isso traz reflexões muito profundas. Hoje eu vou trazer para a gente iniciar, porque no último episódio que eu gravei vocês me pegaram, né? Pediram uma frase e eu não tinha trazido frase nenhuma. Hoje eu trouxe um versinho para a gente começar a refletir sobre esse capítulo do Campbell, a iniciação, que é um versinho de Fernando Pessoa, pequeno. Ele diz assim: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes, assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Excelente, Sérgio. Vamos chamar também o Fábio. Fábio fica pescando lá, meio dormindo, meio acordado. Fábio, hoje você tá convocado aí para participar, viu? Eu fico aqui mesmo no background do pessoal aqui, só na técnica. E a gente tá aí acompanhando o estudo desse livro fabuloso, né? Que a gente vê pela expressão, né, que é colocado pela Lúcia Helena, de uma forma tão resumida. E a gente tá tentando resumir o resumo, fazendo aí os links com o Pietro Baldi, né, com a queda. Mas eu tô por aqui, mais para aprender do que falar efetivamente, viu? Vamos lá, Guilherme. Vamos lá. Houve um despertar. Você sentiu? Sim. Tem algo mais. Ele está com seu pai. Ele não significa nada para mim. Até mesmo você jamais enfrentou tamanho teste. O que foi aquilo? Eu não devia ter ido lá. Querida criança, eu vejo em seus olhos. Você já sabe a verdade. O que você procura não está atrás de você, mas à sua frente. Conheço a força.
Ela se move e cerca cada ser vivo que existe. Feche seus olhos. Sinta. A luz sempre esteve presente e vai guiá-la. Deixe ela surgir. Bom, Felipe, hoje eu vou ficar mais calado, porque eu falo demais, cara. Nossa senhora, toda vez que eu ouço o podcast editado, eu tenho que ficar calado. Eu vou ficar mais calado. Agora eu vou botar aqui um copo, uma água aqui na boca e vou ficar com ela na boca aqui, resistindo, viu, Felipe, pra falar. Ô, Felipe, nós estamos aqui pra chamar agora, na verdade, é o Sérgio, né? Porque o Sérgio vai fazer umas considerações aí sobre o episódio 3 e depois nós vamos refletir juntos sobre o episódio 4, lá da série O Herói de Mil Faces, da Nova Acrópole. Então, Sérgio, na verdade o papo é contigo, hein? O que você marcou de interessante nesse episódio? Eu não sei se nós vamos fazer os 8, né, pessoal? Talvez a gente não faça os 8 episódios, né? Porque a ideia é só dar um gostinho para o pessoal se interessar de assistir essa série. Mas o que você descobriu aí nesse episódio aí que tem relação com as obras de Ubaldi, com a queda? Olha, muita coisa interessante, Gui. Para a gente iniciar e situar o nosso ouvinte, não é, que por acaso ainda não viu nenhum episódio dessa série, eu gostaria de explicar que nós estamos tratando, né, de um autor americano que tem uma teoria muito interessante, e eu concordo com ele, não sei se os nossos amigos vão concordar ou não, que é do monomito. Então o Joseph Campbell, ele estudou a vida toda dele os mitos, né, de todas as civilizações, história, ele pesquisou profundamente isso e desenvolveu uma teoria que todo mito, na realidade, descreve, não é, de forma simbólica o caminho evolutivo humano, né? Fala desse percurso que o ser humano faz para a conquista de si mesmo, né? Então, como se tornar um ser humano integral, né? Essa teoria filosófica, né? Que um verdadeiro ser humano. E a gente vê nisso, por exemplo, um filósofo antigo, o Diógenes. Ele tinha esse lado assim, né? O Diógenes, o cínico, ou o cão, lá de Sinope. Porque das histórias mais interessantes da vida de Diógenes, tinha várias, né? É que ele saía em plena luz do dia, com a tocha de fogo, né? Procurando um homem, né? No meio do mercado, lá na Grécia. E aí os homens viravam, mas Diógenes, o mercado está cheio de homens. E ele dizia que não queria, queria um homem verdadeiramente integral, que cumprisse o seu papel na natureza, né? E os filósofos defendiam isso, que o ser humano ele veio, né, para a natureza para produzir sabedoria, valores, virtudes. Então Campbell diz isso, que quando você estuda os mitos, você na realidade está vendo esse percurso. Todos os mitos, na verdade, falam um pouco disso, dessa história evolutiva. E no episódio de hoje, como o Guilherme falou, no capítulo 2 do seu livro, que é O Herói de Mil Faces, ele fala sobre a iniciação. Então é aquele ser humano, né, que recebeu um chamado, ele se sentiu motivado e ele inicia esse percurso. O interessante é que o autor ele divide, né, o livro dessa iniciação em 5 partes. E a primeira parte fala sobre o caminho de provas. Então, nesse capítulo, o Campbell ele nos fala, né, que o herói, ao aceitar o chamado, ele inicia uma fase de testes e provas, que na verdade servem para o capacitar para a conquista
que ele tanto almeja. Essa fase ele chama de a iniciação, né? Então, geralmente, é nessa fase que as aventuras dos heróis sempre encontram a figura de um doador, que na realidade pode ser um animal, né, em que o herói salva uma velhinha, uma criança, um ser da natureza. E esse doador, ele fornece sempre o quê? Uma arma mágica, uma dica como o herói passar pelo desafio. E o autor diz que o doador simboliza a figura do mestre, né? Aquela ser mais experiente e que já passou por aquelas experiências e que fornece para o herói, né, que está se iniciando na caminhada, os instrumentos para ele conseguir conquistar, né, os seus objetivos, passar pelos seus testes. Isso é muito interessante, amigos. Eu queria que vocês comentassem. A gente encontra isso no mito, não é, de Eros e Psique. Quem gostaria de falar sobre esse mito? Ué, Sérgio, eu posso comentar algumas coisas? Eu falei que eu ia ficar calado, tive que engolir a água aqui para poder falar. Mas é o seguinte, ele fala de um poder oculto, né? Que parece estar um poder benigno oculto, ou seja, uma força positiva, impulsionadora. E isso tem muito sentido, por exemplo, dentro da obra de Ubaldi, porque segundo a teoria da queda, o criador, de certa maneira, mergulhou no antissistema, junto com as criaturas que se projetaram, né, no processo de afastamento, como um potencial a ser desenvolvido. E isso está presente no mito de Eros e Psique, que o resumo é o seguinte: o Eros sabia e sentia que a sua amada corria perigo, né? Então ele voa até a sua amada e encontra a sua amada adormecida na morte. Olha que interessante. Então Psique estava na morte, relativa a essa morte da matéria, né? Da fuga do sistema. Então ele coloca ela novamente no sono, ele coloca novamente esse sono da morte no cofre e desperta Psique. Após isso, ele leva a sua amada até o Monte Olimpo e pede a Zeus que a transforme em deusa. Então, olha que bacana, ou seja, esse Deus atraindo constantemente o ser que está adormecido, que está morto na matéria, para o processo de transformá-lo novamente em Deus. Então, a Afrodite concorda com essa ideia, com a anuência dos demais deuses, então Psique é transformada em deusa. E desta forma que Eros e Psique se casam e ela então dá à luz a uma menina que se chama Prazer. Ou seja, resumidamente, isso é mais ou menos o mito, ou seja, do casamento do espírito morto na matéria com o seu potencial divino, é que surge o prazer dessa união, né? O prazer da realização espiritual. Então é como se Zeus estivesse potencializando, se Eros estivesse potencializando também aquele crescimento do espírito e o seu despertar da matéria, que é o que ele chama de força benigna oculta. Muito bom, Guilherme. Né? Mas o interessante, né, até que se consiga, né, como é que se diz, alcançar e despertar, né, a amada, conta-se a história, não vamos entrar em todos os detalhes porque é muito longa, né, mas que o herói, no caso, né, o Eros, que vai despertar a Psique, passa por uma série de provas, né? Então, a primeira prova, ele tinha que separar, por exemplo, diversas sementes que foram misturadas, né? Trigo, cevada, feijão, lentilha, ervilha, um monte assim, antes do final do dia, para poder vencer aquela prova. E aí ele conta com a ajuda das formigas, né? A segunda prova que foi imposto para ele, né, tinha que fazer um velocino de ouro, né? Só que
a lã para fabricar esse velocino, que era essa manta, né? Eram de cabras, de ovelhas muito ferozes, com chifres afiados e que tem uma mordida venenosa. Mas ele encontra de repente um junco verde e ele lhe ensina como colher essa lã e fazer o velocino. E assim vão passando várias provas. Na terceira prova, né, como é que se diz? Ele tem que encontrar uma fonte que é numa montanha altíssima e pegar a água dessa fonte. E ela é guardada por dragões ferozes que nunca dormem. E aí encontra uma águia, a águia ajuda a conquistar. Então, como o Campbell ele mostra, né, o mito ele tem sempre isso, né? Momentos que o herói ele vai aprendendo e vai se superando nas provas até alcançar, né? E como o Guilherme falou, existe essa questão, né, da natureza, da ajuda nesse processo. Isso é que assim, porque todos esses elementos que você falou que estão presentes nesse mito, eles têm um simbolismo que nos permitiria conectar com a obra de Ubaldi, que é o nosso interesse aqui, né? Então eu ressaltei só esse aspecto geral do mito, que é a presença do Eros, porque sem Eros ela não conseguiria, né, realizar essa jornada, porque ela precisou que um deus a levasse. E o Ubaldi fala sobre esse Deus imanente que está presente na matéria como potencial a fim de reerguer o ser decaído. Então eu acho que é importante a gente, quando citar esses mitos, a gente fazer as conexões com o Ubaldi para não ser só uma reflexão filosófica, porque o objetivo do nosso episódio aqui do Ouvidos ao Mistério é mostrar essa concordância dos mitos com a ideia geral de Ubaldi com a queda, né? Não, perfeitamente. Aí você vê a presença do Deus imanente. É que você vê, os filósofos, eles diziam que quando você tinha, não é, um objetivo altruísta, generoso, que a sua busca era uma coisa que era em prol de uma coisa maior, que você seguia a lei de Deus, né, como o Ubaldi chama, né, você está seguindo aquela corrente, a natureza favorece a pessoa, né? Então você vê, esse Deus imanente vai favorecendo que ele consiga essas conquistas, né? Inclusive, tem uma passagem muito bonita que está no Bhagavad Gita, né, que é um livro importantíssimo da religião hinduísta, e que a Lúcia Helena cita na aula dela, né, que quando o herói está lá naquela luta, né, naquele campo que na realidade é a sua alma, ele está lutando entre as virtudes e os seus defeitos, seus vícios, suas fraquezas, esse campo é chamado de Kurukshetra, né? Então tem certa passagem que se diz que na guerra, né, no campo de Kurukshetra, quando ocorre essa guerra, até os astros param para assistir essa guerra, né? Que existe todo um favorecimento da natureza para que ele consiga essa vitória. Até porque quando um ser humano vence, isso significa que todos são capazes de vencer. Então também tem esse lado, né? Se um ser humano é capaz de vencer as suas dificuldades, seus vícios, né? Ele está seguindo a lei de Deus. E a gente vê, por exemplo, o Ubaldi citando isso no livro A Lei de Deus, né? Que a lei de Deus é como um rio, uma corrente, né? Que vai levando as pessoas. Então eu posso decidir nadar a favor da corrente. Isso vai fazer com que eu chegue mais rápido ao meu objetivo, eu vou sendo impulsionado, ou eu posso nadar contra a corrente, né? E vou ter dificuldades, eu vou sempre estar esbarrando com a lei. E também tem um significado simbólico, né, nas religiões hinduístas, que é a lei do Dharma, né, que é essa lei evolutiva do progresso, onde você tem que cumprir a sua missão. Então, quando você está a favor dela, né, você vê que tudo favorece, as coisas vão acontecer, aparecem os mestres, ele vai aprendendo e ele vai superando os seus obstáculos, né, até chegar a essa conquista, né. Agora, outro mito importante que o Guilherme falou, né, que é justamente a gente estar em busca, né, do nosso
Deus imanente, né? E os mitos falam muito sobre isso, a descida para os abismos, né? Para os infernos. Então Campbell, ele fala de um mito sumeriano, da deusa Inanna e da sua irmã gêmea, Ereshkigal. Felipe, você lembra de alguma coisa desse mito? Não lembro não, Serginho. Poxa, Felipe, eu não posso ficar falando sozinho. Eu tava tentando entrar aqui, mas eu tava metralhando aí, eu deixei rolar. Eu lembro aqui de um mito. Pronto, fala. Que eu acho que tem a ver com o que a gente tá falando. Que é... Ela fala bem no final, a Lucilena, desse episódio, que é o mito que o garoto pede, se ofende porque o mestre tá pisando em Shiva, né? Numa imagem de Shiva. E aí o garoto pede pro mestre, né? Tira o pé, por favor, da imagem, né? E o mestre fala, você pode vir aqui tirar pra mim, então? E aí ele pega e tira. Quando ele bota o pé do mestre em outro lugar, aparece ali, né, automaticamente uma outra imagem de Shiva. E toda vez que ele faz isso, essa imagem aparece, né, dando a entender isso, né, que Deus está em todos os lugares, né. Ele fala assim, coloque os meus pés onde Shiva não esteja. E Shiva está em todos os lugares, né? Não esteja, né? Não, é impossível, né? Isso. Tá em todos os lugares. Não, seria impossível isso, né? Então traz essa ideia de um Deus imanente, né? De um Deus que mergulhou conosco, como o Guilherme comentou, na queda, e que está aqui a nos amparar o tempo todo, nos puxando, né? Nos trazendo nesse movimento de regresso, de volta à unidade. Mas como o Serginho bem disse, isso vai depender de nós, né? Nós podemos nadar contra essa corrente, vamos chegar lá, mas vamos chegar mais cansados, né? Ou podemos observar para onde essa corrente está nos levando e nadar a favor. Então vai ser mais leve, vai ser uma caminhada mais tranquila, menos dolorosa, né? Só para ressaltar aqui o que o Sérgio falou, o mito de Inanna, que ela é uma das mais importantes da antiga Mesopotâmia, né, deusa suméria. Ela era adorada como deusa do amor, da fertilidade e da guerra. Inanna é filha de Anu, filha do deus da lua Sim. E ela vai atrás da sua irmã gêmea, que é Ereshkigal. Então só isso já dá para a gente perceber essa questão da queda e da busca, do mergulho da nossa natureza divina em direção à nossa irmã gêmea, ao nosso irmão gêmeo, que está perdido nas sombras dos abismos, né? Então é mais ou menos isso, né, Sérgio? É um símbolo importante também que mostra nessa cultura o reconhecimento de que a gente tem um potencial oculto, divinizante, e tem, da mesma maneira, um sinal de revolta, de queda, de sombra, que precisa ser resgatado, que é o herói que vai fazer essa jornada, né? É isso, Gui. E, assim, sabe o que eu mais gosto desse mito? É porque é um dos mitos mais antigos da Suméria e eles dizem que Inanna morava nos céus, né? Você vê a alusão assim perfeita na queda, né? E ela vai em busca da sua irmã gêmea que morava nos infernos, nos abismos, nas profundezas. Eles chamam de terra sem retorno, né? Um submundo governado pela irmã dela, pela Ereshkigal. Então, assim, ela estava lá reclamando o governo, olha só que interessante, que é exatamente o que nós fizemos, né? Dentro dessa mitologia da queda, dessa cosmogonia da queda, o Baldi fala que nós desejamos, então, sermos como Deus, ser o centro total, né? Ou seja, sermos o governante. E aí um monte de governante querendo junto não só pode dar em briga mesmo, né? Isso mesmo. E você vê como os mitos são parecidos. O que é que Inanna faz? Ela se veste, segundo o mito, né, de 7 peças de joias maravilhosas que eram para protegê-la e entra nessa busca, né? Ela vai descendo. Então ela chega nas portas desse inferno, né, e é recebida pelo porteiro. E o porteiro pergunta, né, quem é ela, o que é que ela quer ali. E ela se apresenta, diz que é a deusa dos céus, do amor, e que quer falar com a sua irmã, Ereshkigal, né, e que veio para encontrá-la. E o porteiro se refere à irmã, né, e manda que a Inanna entre
Mas para ela entrar até a sala do trono, né, onde está a Ereskkigal, ela tem que passar por 7 portões. Você vê que o número 7 é importante aí. Né? Depois a gente até pode comentar um pouquinho. Passar pelos esses 7 umbrais, esses 7 portões. Mas a regra lá do inferno é que, ao passar por cada umbral, ela tem que deixar uma das joias. E Inanna vai se despindo. Ou seja, isso é muito significativo, que ele mostra exatamente dentro da cosmogonia de Ubaldi, que é a contração da consciência e como ele vai perdendo os seus potenciais, né? Então a consciência ela vai, digamos assim, cada vez mais se materializando, para depois no processo de volta retomar o potencial daqueles sete centros vitais, né, dos chakras, enfim, que representam a retomada das qualidades espirituais que foram perdidas ou pervertidas com a queda, né? E você vê, ela vai até que ela chega diante da sua irmã Ereskkigal completamente nua, não é? E aí, o que eles contam no mito é que Inanna, ela se sacrifica, né? Ela morre e com esse ato de sacrifício ela consegue as duas retornarem para o céu. É o sacrifício do ego, né? Nesse caso. Que é o egoísmo que nasceu do... o egoísmo que nasceu do egocentrismo deturpado, né? Como diz Ubaldi, né? Desequilibrado. Muito legal. E aí esse ego tem que morrer, né? Pra poder o self, né? Como fala Jung, voltar, né? Essa questão. Na verdade não é nem morrer, mas é se fortalecer e se equilibrar com o altruísmo, né? Ou seja, não é o ego sozinho. É o ego desequilibrado, aquele ego que pretende ser o centro de tudo. Né? Na verdade, é um fortalecimento do ego que vai acontecer, né? Mas não é mais aquele ego que deseja ser o centro de tudo, mas o ego que reconhece o seu papel, reconhece o seu potencial de realização e não deseja suplantar a ninguém, muito menos a Deus. Né? E tanto é que a gente pode interpretar também essa perda, né, das joias, com esse desapego, né? Ela vai deixando esse ego, ela vai se libertando de muita coisa que aprendia, vai largando para chegar de maneira pura diante da irmã, se sacrificar e dessa forma resgatar as duas, né? É como um novo encontro que você descreveu muito bem. Mas eu não sei, Sérgio, eu acho que nesse caso, como é o processo de descida, as joias representam os potenciais divinos que estão sendo perdidos, porque Inanna e Ereskkigal são na verdade uma coisa só. Então nesse processo ele está descrevendo como que Inanna se tornou Ereskkigal, ou seja, ela foi perdendo os potenciais, né, divinos. Ela chega lá então nua porque ela tá sem, assim como Adão e Eva, né, ficaram nus, porque perderam todo o seu potencial divino. E aí passaram a ter que conquistar tudo do zero, com suor, com trabalho, né? Com dores. E aí é através desse sacrifício, que representa dor para o ser decaído, sacrificar o seu próprio ego. A gente pode também entender assim, Guilherme, pegando o gancho aí do que você falou, como essa descida de um Deus imanente, né? Porque o Ubaldi fala isso, que foi um sacrifício para Deus também, não adentrar a matéria, né, mas ver a sua obra ali caindo, né, vamos dizer assim. Claro, são as lágrimas do Deus vira-coxa, né, nós vamos falar sobre esse Deus pré-colombiano que chora, né, em decorrência da queda, né. Mas antes disso, antes da gente chegar nele, ela fala de um rei com 5 filhos, Sérgio. Você registrou esse caso? Você se lembra desse caso aí no episódio? Você quer narrar pra gente? Quer comentar? Sim, eu gostaria sim, porque assim, quando, né, ocorre a finalização dessa etapa, que você passa pelas provas todas, e você ocorre esse encontro consigo mesmo, né, com a sua profundidade, com o seu ser imanente, o que é que o Campbell defende? Né? Que a última, né, aventura, na realidade, consiste no último teste do casamento. É um casamento místico entre a alma do herói e a rainha deusa do mundo. Então a gente vê que nas diversas mitologias a figura do feminino ela representa a natureza material.
né? É aquela coisa, o nascimento de mulher, é o nascimento no mundo da matéria, né? E essa última etapa da prova corresponde na harmonização do ser com o mundo material. E aí existe, segundo o autor, duas possibilidades, né? Ao você entrar em contato com a matéria para se harmonizar com ela, você pode realmente se harmonizar, que é o mito irlandês que o Guilherme falou, mas pode ocorrer o contrário, você não conseguir se harmonizar, né? Haver um choque, né? Tanto é que a figura da mulher também, além de ser utilizada como símbolo de deusa, também às vezes é ligada à bruxa, a coisas, né, tenebrosas, feias. Na tentação, né? Por isso que o parto, o nascido de mulher, é aquele nascido para a matéria que representa a tentação do ser o centro, né? De ser o centro de tudo. E o parto do homem, né? O nascido né? Que é aquele, como Dionísio, né? Que nasceu por espírito, né? Que ele vai dar ouvidos então ao pai, digamos assim. Isso aí, né? O pai é como se fosse o segundo parto, né? Esse reviver espiritual, né? E é por isso que Jesus se intitulava o Filho do Homem, não é isso? Isso mesmo, e ela fala, inclusive, a Lúcia Helena, ela fala do parto da mãe é o tempo, mas o parto do pai é a eternidade. E isso nos lembra também o filho pródigo, né? Que ele se lembra da casa paterna e deseja voltar para o pai. Mas quando ocorre o desequilíbrio, existe um mito que é bem interessante sobre isso. Quem sabe? É o mito de Acteon. Quem lembra desse mito? Luciana falou. Esse eu não lembro, não. Então, ela fala o seguinte, né, que um jovem caçador estava com seus cães, caçando, e aí ele se distancia dos amigos, vai tentar descansar, e, por coincidência, ele encontra com a deusa Diana, né, que era pura, e ela estava se banhando com as ninfas. E nesse momento, né, ele toma um choque, e Diana, quando vê-lo, que ele estava observando esse ato de se banhar, né, ele encontra essa natureza, transforma ele num cervo. Né? Ele, que era um caçador, que vinha com cães, passa a se tornar um cervo. E aí ele começa a correr e é assassinado pelos seus próprios cães. Né? Então mostra esse desequilíbrio, quando você não consegue harmonizar com essa realidade material, você termina causando a própria destruição. É como o Baldi fala, que a dor aniquila a si mesmo, né? O mal aniquila a si mesmo, porque o mal ele pretende, digamos assim, ser sozinho, né? De uma certa maneira. Sem cooperação, tudo é organismo, o mal ele acaba por extinguir a si mesmo. Ser devorado pelas suas próprias sombras, digamos assim, e transformado em luz. Mas é interessante esse caso do rei que ela conta, eu não lembro qual que é o nome dessa história, parece mais uma fábula, uma história. E a história de um rei que tinha 5 filhos, que, né, a gente toma como sendo sentidos, e ele entra numa floresta, então ele tem sede. Olha que a floresta é exatamente o mundo da matéria, os reinos distantes, né? Ele se embrenha naquela floresta e com a perda das suas possibilidades, das suas potencialidades, ele então num determinado momento ele tem sede. E ele vai se aproximar da fonte, mas existe uma mulher feia ali que pede um beijo. E depois de procurar em outras fontes, eu não lembro direito a história, mas parece que é isso. Ele procura e sempre tem lá uma mulher feia. Até que ele encontra uma que ele fala assim, não vai ter jeito mesmo. Então ele beija essa mulher e ela se transforma numa linda donzela, que é o símbolo de vencer a feiura de estar distante de Deus, né? De como as coisas perdem o seu potencial, se tornam, né, desastrosas, e ali ele então enfrentando aquele desafio, que é um dos aspectos da jornada do herói, né, enfrentar os obstáculos, e nesse caso era a mulher feia, ele descobre por trás do obstáculo está a potencialidade dele retornar para o seu estado natural, né, saciar a sua sede. Na realidade são 5 irmãos, né, é um mito irlandês, e que esses 5 irmãos, como você bem falou, se embrenham. Ah, então é esse aí que você falou, né, tá certo. Que é do príncipe Niall, né? Niall é o irmão mais novo. Isso. Então o que é que acontece? Eles estão lá caçando, você já explicou isso, eles sentem sede, e aí o irmão mais velho, o primogênito, que era o responsável, disse, não, eu vou buscar água, e encontra essa fonte, né?
E quem era a guardiã da fonte é descrito no mito, né? Um ser horroroso, uma velha, horrenda, né? E asqueroso, aspecto tenebroso. E ele pedindo a ela para pegar um pouco d'água, explica a história que os seus irmãos e ele estavam com sede, e ela... Ah, isso mesmo, é isso mesmo. Ela cede a água e diz para ele, mas tem uma condição, você tem que me dar um beijo no rosto. E aí ele, tomado de pavor, disse, não, mas isso é impossível, eu não posso fazer isso. E volta relutante e explica para os irmãos, não, eu não consegui pegar água. Aí o segundo vai também, e isso ocorre sucessivamente, né? Até que o mais novo, Niall, diz, não, então eu vou tentar, né? Aí chegando lá, sucede a mesma coisa, né? Ele pede a água para aquela anciã horrenda, né? E ela diz, tudo bem, agora você precisa me dar um beijo no rosto. Aí ele responde, além do beijo eu vou lhe dar um abraço, não é? E nesse momento que ele abraça e beija, diz que ela se transforma numa linda mulher, uma donzela das mais belas que já fora vista naquele reino, né? E que se declara para ele como a regra real. Olha que interessante, é por isso que o Balde fala, para obter resultados novos, deve tentar métodos novos. E o irmão mais novo representa isso, né? Essa coragem de experimentar métodos novos, né? Sim, e de bater de frente, né, com esses desafios, né? E o que é que ela diz para ele? Olhe, você conseguiu, né, vencer esse obstáculo. Na realidade, quem tem condições de ser o rei é você, que é o mais novo. Você será o rei, porque você é capaz de transformar uma dificuldade, uma coisa que era ruim, em algo belo, em algo bom. Essa é a verdadeira regra. Essa é a regra real. E a gente lembra, nesse caso, ao refletir sobre esse mito, eu lembro o Balde, né, quando ele diz para abraçar a dor. Né? O Balde diz isso, abraça a dor, que ela se ameniza, você transforma. E a gente sabe que quando a gente passa de patamar, muitas vezes é essa a conclusão que a gente chega, né? Naquele momento foi muito ruim, foi muito duro, mas depois que você evoluiu, que você passou para um estágio melhor, você olha de maneira diferente e diz, poxa, mas valeu a pena, olha onde eu estou, eu cresci, eu evoluí, então aquela dor ali não é essa coisa tão feia, tão horrível, na realidade serviu para me alavancar, para me trazer para um campo consciencial maior, e você já olha de outra forma, não é? Então, lembra muito o Balde nesse sentido, eu fiquei assim, refletindo sobre, porque o Balde diz isso, a gente já caiu mesmo, né? A gente já está aqui, então vamos abraçar a nossa dor, vamos, né, curtir e vamos evoluir, não é isso? Isso aí, porque quanto mais adiar esse encontro com a mulher feia, né, aqui falando sobre o mito, mais a gente vai ter que conviver com ela, né? Que a gente vai ter sede, vai ter que sempre nesse rio pegar a água e bater de frente com a mulher feia, né? E quando a gente abraça, né, quando a gente dá o beijo, né, é isso que você falou, Sérgio, a gente vê como que tem um belo atrás disso, né? Como que tem uma coisa que vai fazer com que a gente cresça, com que haja um ganho de consciência e, no caso, uma evolução. É isso mesmo. Vamos ouvir aqui ela contando, Sérgio, na voz da própria Lúcia Helena, que ela contando sobre o Deus Viracocha. Nome diferente esse, né? Vamos ouvir na voz dela então e depois a gente comenta, tá ok? Ele fala sobre essas lágrimas de Viracocha, que é um deus pré-colombiano aqui da América do Sul, a tradição inca, e é muito bonita, porque é uma representação, existe essa imagem no livro, inclusive, de Viracocha chorando. Ele diz que, de uma certa maneira, a manifestação é dor para esse demiurgo, para esse ser criador. Que ele sabe que quando os seres entrarem na multiplicidade, no tempo e no espaço, vão sofrer. Mas existe uma lei da necessidade, que para evoluir precisam do contraste. A consciência necessita de contraste. E, portanto, no contraste vai haver dor. Isso é necessário, mas não existe nenhum ser que tenha a morbidez de querer ver os seres sofrerem.
Ou seja, se há uma dor, é a dor desse Criador que percebe a necessidade de criar um mundo manifestado. Percebam, a gente já falou sobre isso muitas vezes. Hoje mesmo me mandaram um desenho animado premiado num festival internacional, que eu achei muito interessante, porque eu estava lendo exatamente isso para falar para vocês e recebi esse desenho. Não sei se vocês já viram um desenho animado de um homem que morava num farol e criou o filhinho desde pequenininho. Aí a criança cresce, em determinado momento vira um jovem, vai embora estudar, casar, ter filhos, e o homem envelhece ali sozinho, olhando para os brinquedos, lembrando do filho, o filho já chega, ele está no extremo, aí você se desmancha em lágrimas, que drama. Mas no fundo o que aconteceu com aquele homem não é nada de fora do comum, ele criou o filho foi viver a vida dele. Mas você percebe que a transitoriedade das coisas é um drama. Um pai, quando o filho vai embora, ele olha para os brinquedinhos, cadê meu filho? Ele cria um vínculo que, de repente, isso se tudo der certo. O filho segue o seu caminho, isso é natural, faz parte da vida, mas é doloroso porque significa algo que estava estreitamente ligado a mim, que um dia foi uno comigo e agora não é mais. Então essa transitoriedade faz com que a vida seja muito sofrida. Mas por que é sofrida? Porque a gente não encontra algo que permaneça em todas as cenas. A gente só vê coisa que a gente vai perdendo em determinado momento. Se você tem um chão firme onde colocar os pés, já não sofre tanto. Você vê as coisas passando, mas você tem algo que não passa. Portanto, tem um ponto de consciência que te sustenta. A tua identidade, a tua essência, já não sofre tanto. E parece que nós viemos aqui para encontrar esse ponto. Para nos saturarmos de tanta transitoriedade e acharmos aquilo que é permanente. Nos saturarmos do tempo que passa e acharmos o tempo que permanece, que é a eternidade. Disso se trata. Nós viemos para, de tanto sofrer, parar de sofrer um determinado momento. E olhar para aquilo que nunca vamos perder. Ô Sérgio, comenta pra gente essa questão aí do sofrimento, do vira-coxa, do mundo manifesto, que é dor na multiplicidade. Como é que é isso aí na concepção de Ubaldi? Olha, essa parte é muito legal, Guilherme, porque Ubaldi, quando escreve no livro O Sistema, ele deixa claro, né, que a primeira criação, Deus, né, que é a perfeição, é o absoluto, não é? Ele não poderia, né, gerar dele mesmo ou emanar dele mesmo algo que fosse diferente de si próprio, né? Então a sua geração é uma geração perfeita, como diz na Bíblia, feita à sua imagem e semelhança, né? Mas que existia a possibilidade, devido também ser de Deus, a lei da liberdade. Então aqueles seres, né, que foram criados à imagem do Pai, então Deus se faz todo orgânico, né, funcionando em harmonia de uma miríade de seres como a si mesmo, né, eu sou com individualidade, poderiam escolher, né, poderiam decidir, é feito num momento que eles decidem se permanece integrado ao Pai, né, agindo de acordo com a lei, né, seguindo, a vontade divina, ou se eles poderiam tomar outra decisão. E ocorre justamente isso. Uma parte, né, desse todo orgânico decide não seguir, não aderir à lei divina, à lei do Pai. Faz um movimento contrário, voltado para si mesmo. Em vez de ser uma coisa altruísta, em prol da harmonia do todo, volta-se para si e ocorre, como o Ubaldi muito bem descreve, a contração da consciência. Então esses seres se contraem e aí sim ocorre a segunda criação, a criação do nosso universo, né, que é manifestado da matéria, do tempo, do espaço, né? Então você vê que essa tradição inca fala disso, né, que na realidade não se queria criar esse manifesto, como os cientistas hoje dizem, né? Esse universo imperfeito, que está sempre em evolução, em expansão, mas pela lei da liberdade
foi criado. Agora, o Balde defende também. Isso é muito importante a gente entender. Pela onisciência de Deus, ele também já sabia que aquilo se resolveria, né? Mesmo aqueles filhos que tomassem essa decisão de passar pela experiência material da contração da consciência, eles cairiam num campo de ordem, porque levariam o Deus imanente, que é essa força propulsora que faz com que esses filhos, através das experiências evolutivas, voltassem ao sistema, fossem ganhando novamente aquilo que perderam inicialmente e fossem reconstruindo até voltar novamente ao sistema, né? Então, você vê que a tradição inca, de um povo que a gente diz, né, que é um povo primitivo, a gente considera, tem esse ledo engano, já tinha essa noção, né, de um criador que não queria, né, que criasse esse universo que, infelizmente, é através da dor. Por quê? A gente só consegue produzir a consciência, evoluir, através, como é que se diz? Através, né, desse choque, que é inevitável, né, que é o contraste, né? Então, quando você vai sendo contrastado com as experiências, você vai criando consciência, você vai aprendendo e vai evoluindo. Mas para isso é necessário que haja dor, né? Por isso que o Viracocha, ele chora essa decisão dos seus filhos em passarem por essa experienciação, né? Eu acho um mito muito bom. E vocês, o que dizem? É interessante que nesse movimento da queda e do retorno que a gente vê a perfeição de Deus, porque ele respeita o livre-arbítrio da criatura, que é um dos fundamentos da divindade, né? O amor, o livre-arbítrio, a justiça, são os pilares da divindade, e ele respeita isso tudo na criatura, né? Dá o direito da criatura a ir, mas ele já, como você falou, né, naquele campo de ordem, tá tudo, apesar de parecer que tá um caos, na verdade tem uma ordem por trás daquilo, que tá reorganizando tudo, e tudo vai voltar pro seu original estado, né? Isso é muito, muito interessante de se ver. Só assim a gente consegue explicar a razão da lei de destruição, né? Como na própria doutrina espírita se fala, né? Lei de destruição, por quê? O que ela está destruindo? Ela está destruindo o caos que foi implementado. Ela tem um princípio de ordem mais profundo. Então o que está sendo desorganizado pela lei de destruição só está sendo para ser reorganizado conforme o plano ideal, o plano original. Então a lei de destruição ela só existe por causa da queda, porque naturalmente ela não deveria, né, não precisaria existir se não fosse a revolta criando o caos que deve ser reordenado. E trazendo isso para o nosso contexto atual de vida, né, que eu acho importante também a gente não ficar só na filosofia profunda aqui, né, trazer para nosso dia a dia, a gente vê isso um pouco, né, vê muito na verdade, né, esse mundo de hoje parecendo que está um caos, né, que está tudo perdido, mas na verdade é uma destruição necessária de valores antigos para que o novo venha, para que o novo surja. Então é importante que a gente esteja com a fé e com a esperança de que tudo vai melhorar, né? Porque como tem lá no curso do Maurício Crispim, a gente deixa aqui, né, Guilherme? Para que os ouvintes também assistam, que é o fim dos tempos, né? Então a gente está chegando nesse apogeu da destruição, né? Num ápice de destruição, onde que daí vai surgir de toda essa ruína, coisas novas, coisas boas, né? Isso é muito extensivamente trabalhado também por Kardec no livro A Gênese. Beleza, gente, vamos então encerrando aqui esse papo aí sobre esse episódio, né? E vamos começar a entrar aqui no episódio 4, que faz parte também aqui do nosso bate-papo de hoje. Já quente aí com a sequência do boiadeiro, né, ô Luiz? Como a Lúcia Helena, parece que ela tem um episódio só sobre essa sequência de fotos, de gravuras zen. São 10 gravuras. E a gente pegou aqui só a primeira pra gente fazer uma leitura aqui, só pra gente ter uma ideia do que se trata, tá? E o título dessa primeira figura é Procurando o Touro.
O texto é o seguinte: a inspiração para este primeiro passo, procurar o touro, é a sensação de que as coisas não são íntegras, de que alguma coisa está faltando. Este sentimento de perda produz dor. Você está procurando algo que faça a situação se endireitar. Você descobre que as tentativas do ego na direção de criar um ambiente ideal são insatisfatórias. Ô Luiz, o que isso tem a ver com a obra e com a cosmogonia de Ubaldi? Então, Guilherme, é interessante a gente ver que para o discípulo que está em provação, né, para esse herói que está nesse caminho da iniciação e já atingiu uma certa sabedoria, a gente vê as dificuldades da vida, né, no caso aqui compreendendo essa origem da dor, como provas, né, a gente não vê como uma infelicidade, né, mas como provas que vão nos levar de volta a esse encontro com o nosso eu superior, com essa consciência divina, né? E fazendo um link disso com o Ubaldi, a gente vê que, como já foi falado aqui algumas vezes, né, que a origem dessa dor, ela tá na queda, né, nesse processo onde nos colocamos, como já foi bem dito nesse episódio, no lugar de Deus, né, e viemos descendo involutivamente até chegar ao ponto da matéria, né, e aí fomos evoluindo, como também já tem na obra, é dito na obra de Kardec, da matéria ao vegetal, do vegetal ao animal, do animal ao homem. E quando a gente vai nessa escala evolutiva, né, passando do mineral para o vegetal, para o animal, para o homem, né, e a gente chega nesse ponto que eu acho que é primordial para o homem moderno compreender a sua origem, né, a origem dessa dor, o porquê dessa dor, faz com que a gente avance de maneira muito mais rápida, faz com que a gente veja de onde viemos e para onde estamos indo, né? Faz com que a gente vislumbre o caminho, né? E faz com que a gente perceba que não estamos simplesmente num processo de evolução, de conquistas novas, né? Mas que estamos num processo de lembranças, né, do que foi perdido, realmente de um caminho de retorno. Não é isso, Gui? É isso mesmo, sem dúvida. O Ubaldi ele fala da insaciabilidade do desejo, que é exatamente em virtude de perder a condição original. Então, por mais que o ego queira se organizar para poder fazer tentativas na direção de criar esse ambiente ideal, essas tentativas são infrutíferas, porque o ego ele é separatista por sua própria natureza, né? Por causa dessa origem, desse erro separatista, tudo mais que o ego tenta criar é separatismo. É por isso que também a Lúcia Helena fala, né, que todo sábio ele caminha na direção da fraternidade, que é o estado de realização no coletivo, né? A realização do homem no coletivo é o estado de fraternidade, de organicidade, de unidade. Ela fala muito sobre isso nesses episódios, né? Sobre a questão de recuperar a unidade, e só essa unidade é capaz de conferir de novo ao homem a saciedade daquilo que foi perdido, né? Porque o que foi perdido é a unidade. Só quando ele recuperar essa unidade é que ele vai chegar no final, no termo final dessa insaciabilidade do desejo, né? Por isso que muitos orientais falam que o desejo é a última coisa que o homem deve abandonar, né? A primeira que ele deve tentar abandonar, muitas vezes a última que ele vai conseguir, que é qualquer nuance de desejo, porque é o estado de presença puro, né? E de pertencimento ao sistema de novo, né? E pela psicologia freudiana, né, o desejo é que move o homem, né, por causa dessa insaciabilidade, né, do homem que caiu. Mas chegará um momento em que esse desejo vai ser saciado, né, como você bem falou, nesse momento em que a gente encontrar a unidade. E eu achei isso muito, muito belo, é muito bonito, essa questão de que o verdadeiro sábio é aquele que compreendeu a fraternidade, né, e isso é muito bonito, e ele tá sempre voltando para ajudar. Ela fala do Buda da compaixão, né? Que volta também, né? Ele diz que quer ver as costas do último homem entrando no Nirvana, que o Nirvana é um outro nome para sistema, ou para o reino dos céus, né?
essa fase o Campbell chama de apoteose, né? Então, quando você atinge esse grau, né, de ganho, de fraternidade, de virtude, de sabedoria, de valores, ele não tem como ficar, como é que se diz, egoísta, né? Pensar só nele mesmo. Ele, na realidade, quer compartilhar, quer dar essa boa nova. Ele tem que voltar e ajudar os seus irmãos da retaguarda, né? Então, essa fase da apoteose, e a gente vê, né? A gente vê nas histórias das religiões, o Guilherme falou do Buda, o próprio Cristo que veio até nós, trazendo essa boa notícia, nos convidando, né? E que nos falou que estaria conosco até o final das eras, dos tempos. E assim a gente pode citar muitos exemplos, né, de seres que querem nos trazer também, né, estão voltados de mãos dadas, né, para nos trazerem também para esse caminho evolutivo, para essa organicidade, né, para essa fraternidade maior que o homem tanto anseia, né, e é chamado. Na realidade, essa questão da sua insacibilidade até ele atender o chamado de aceitar o caminho correto e iniciar esse percurso onde ele vai se despir do desejo, do egoísmo, do orgulho, vai abandonar todas essas coisas e retornar de volta, né? Então a gente vê que o Baldry trata desses temas todos, as diversas religiões e filosofias no mundo inteiro trataram desse tema, e isso são questões realmente humanas. Vamos falar então do primeiro ser humano, que é o Adão, e ela fala logo no princípio, não é, Luiz? Por volta dos 8 minutos ela já fala, ela usa um outro termo, mas eu acho que ela está se referindo ao Midrash, que é um comentário da Torá, e o áudio é bem significativo. Vamos ouvir na voz da Lúcia Helena e depois a gente comenta, tá bom? Então ele vai continuar falando ainda nesse subitem 5, uma passagem da Misdra, que é um comentário sobre o Gênesis da tradição judaica, né, comentários à Torá. E essa passagem diz algo que é bem simbólico. Quando o Santíssimo, bendito seja ele, criou o primeiro homem, fê-lo andrógeno. Esse grande ser que é chamado de Adão Kadmon em algumas tradições, esse demiurgo, esse ser primeiro, ele era uno, ele não tinha dualidades. Aí o homem vem ao mundo e cai na dualidade. Claro, escuro, macio, resistente, norte, sul, leste, oeste, e sempre está optando por um polo e negando o outro. A gente vive nessa, né? Sempre fazendo escolhas excludentes. A gente nunca escolhe entre uma coisa e outra as duas. A gente escolhe uma, exclui a outra, escolhe uma, exclui a outra, sempre excluindo, sempre polarizando. Num determinado momento diz que o homem sábio, ele volta a essa unidade primordial. Ele harmoniza o macio resistente, leste-oeste, ele harmoniza céu e terra e percebe que em origem tudo é um, que na verdade nunca deixou de ser um. Então ele está acima de todas as polaridades, ele não polariza mais, ele trabalha pelo uno, sem nenhuma exclusão. É como se ele estivesse refazendo esse caminho em direção à unidade. Então o mistério da criação veio da eternidade, depois caiu no tempo. No tempo, primeiro houve o demiurgo, o ser criador, que criou a dualidade primordial, que é espírito e matéria, e depois daí veio a multiplicidade. O cidadão que vai evoluir vai ter que fazer o caminho de volta. Ele vai ter que ver por trás da multiplicidade uma dualidade, por trás da dualidade ele vai ter que ver a unidade, e por trás da unidade vai ter que encontrar a eternidade. Voltar para casa significa remontar esse caminho que já foi feito. Todo sábio, e aquele que em algum grau atinge a sabedoria em miniatura, vai ter que refazer esse caminho. Percebam que isso é importante, porque se a gente coloca todo sábio vai ter que fazer isso, a gente pensa, isso não tem nada a ver comigo então. Numa certa medida tem. Lembrem daquilo que o Buda diz, de que nunca haverá frutos no futuro se as sementes não estão presentes aqui, agora. Os frutos do futuro encontram sementes no presente, assim como as frutas do presente têm suas sementes no passado. Então nós temos que ter sementes desse processo conosco agora, que já gere algum tipo de experiência, senão não chegamos lá nunca.
Muito interessante, né, Luiz? Essa colocação da Lúcia Helena aí, ela fala sobre o mito de Adão com um pouco mais de detalhes, e a gente vê claramente a cosmogonia de Ubaldi bem presente, bem representada nesse mito, né? Sim, sem dúvida, né? Como essa unidade, né? E com a queda foi exatamente isso que aconteceu. A unidade se transformou, vamos dizer assim, não é a palavra exata, né? Mas na dualidade. E aí a gente tem hoje na nossa vida esse padrão, né? Como ela colocou, de claro, escuro, feio, bonito, alto, baixo, leste, oeste e por aí vai. Evoluído, involuído. Mas a gente não consegue enxergar uma unidade por trás desses conceitos. E aí é interessante que o Ubaldi, ele vai trazer na grande síntese a ideia do monismo, né? A ideia da equação da substância, né? Onde a gente consegue, mesmo vivendo num dualismo, enxergar uma unidade por trás de todos os fenômenos, né? O universo é constituído por um tipo único de lei, né? Que se repete dos fenômenos atômicos até os fenômenos de nebulosas, das galáxias, passando também pelo campo moral, como por exemplo a lei de atração dos corpos, o magnetismo. A gente pode dizer que ela, num nível mais sublimado, é o amor entre as pessoas, né? Que irradia, que atrai umas às outras. Então a gente vai percebendo essa unidade mesmo na dualidade do antissistema. Essa dualidade que surgiu no primeiro momento quando o homem desejou ser o centro, e como era o princípio de liberdade, havendo um centro, Deus, e um centro, o próprio ego, já surge aí uma dualidade, uma vontade apartada da vontade do centro. E disso tudo vai surgindo todas essas outras dualidades, e depois a trindade vai se manifestando e assim por diante, havendo uma degeneração progressiva da consciência até chegar na matéria, como a gente já explicou, mas que não é o objetivo dessa série, tá, pessoal? Que estão ouvindo aí, do Ouvidos ao Mistério. O nosso objetivo não é detalhar a obra de Ubaldi, mas falar especificamente do mito da queda e mostrar a presença dele, porque é um ponto central da obra de Ubaldi. A gente só está querendo mostrar que ela é muito popular em outros lugares também, não é só na obra de Ubaldi. E futuramente a gente vai inclusive fazer as devidas agregações à doutrina espírita, uma vez que muitos do portal vieram de formação espírita, para a gente mostrar que não há nenhuma incompatibilidade nisso tudo, pelo contrário, tudo só se complementa e se reforça. Só para anotar aqui, Luiz, eu acho muito legal, a gente esteve com o Edno Lopes, aliás, um grande abraço para ele, e o Edno, ele fala uma coisa interessante. Eu falei assim, Edno, na sua concepção, de onde você acha que vem o princípio de dualidade que a gente tem? Será que é só dessa negação inicial de Deus como centro e tudo? E a gente chegou à conclusão juntos de que é da característica ativa e passiva da substância. Olha que nome chique. Ou seja, Deus, ele propõe a sua criação, mas ele deixa que aquilo que o Ubaldi chamou de substância seja plástico para suas criaturas poderem moldar a sua própria vontade. Então ao mesmo tempo que existe a vontade de Deus ativa, existe também a passividade de Deus em relação às suas criaturas, permitindo que elas ajam. E aí nessa condição ativa e passiva da substância que conferiu no seu processo de degeneração a qualidade de dualidade do nosso universo, que está certamente submersa numa unidade. Emmanuel fala disso também, né? Por trás da dualidade existe a unidade, mas ela está oculta. E a gente muitas vezes tem que criar os olhos para poder observar isso. Certo, Sérgio? Perfeitamente, meus amigos. Eu acho que é por aí mesmo. Só para o pessoal entender, Guilherme, a sua colocação, é bom que a gente diga isso, que o antissistema, como o nome já sugere, tem as qualidades todas do sistema de forma invertida. Não é isso? Não é isso que você está dizendo? Isso, exatamente. É uma inversão das virtudes, né? O Cristo, ele era muito competente no sentido de perceber a virtude por trás do vício, né? Então você pega, por exemplo, Paulo é um ótimo exemplo disso. Por trás do rigorismo de Paulo, Jesus via a determinação do apóstolo. Então a gente tem todas essas questões, né? Por exemplo, o que num desequilíbrio ciúme, por exemplo, quando equilibrado é zelo. E assim por diante. Então, por trás de todos os vícios, e isso faz com que a gente veja as pessoas de uma maneira completamente diferente, né, Luiz?
porque a gente percebe as nossas próprias falhas e observando a falha dos outros, a gente vai vendo que às vezes é um espelho mesmo. Ali a pessoa ela tem uma virtude, só que está no volume errado. E no volume errado fica parecendo um vício ou um defeito, né? Mas é isso aí. Bom, ele fala também, ela fala muito claramente nesse episódio aí que espírito e matéria não são dois, são um. São palavras da Lúcia Helena, que é uma estudiosa de filosofia, e a conclusão que ela chegou é exatamente essa. A gente tem ainda muito essa ideia de espírito e matéria como condições separadas, né? No próprio Livro dos Espíritos muito se cita em relação a isso, nos centros espíritas, o que era uma concepção do século XIX, e a gente já pode avançar nesse sentido, né? Porque lá fala que existem 3 elementos do universo, gerais do universo, que é espírito, matéria e Deus. Só que o Baldi propõe com o monismo, como você falou, não é, Luiz? Que é uma única unidade, mas manifestada em formas diferentes, mas todas elas reunidas na unidade divina, né? Porque Deus tem que estar em tudo, né? Uma única substância que se expressa como matéria, ou como energia, ou como espírito. E aí é legal, a gente vai aos poucos falando sobre isso, sobre o Deus transcendente, o Deus imanente, esclarecendo esses elementos para deixar claro e não confundir com o panteísmo ou outras doutrinas que também tem uma sua cota de verdade, parcial como tudo, né? É isso aí, pessoal, eu acho que a gente já está chegando no termo do nosso episódio de hoje, comentando esses 2 vídeos aí da Nova Acrópole. A gente agradece mais uma vez por terem cedido também, nos permitido usar trechos do áudio, que a gente espera aí ter já em podcast os áudios pelo menos aí do Herói de Mil Faces para vocês acompanharem no formato de áudio. Olha, eu gostaria de terminar com um poemazinho que eu separei, né, e tem tudo a ver com o nosso episódio, também de Fernando Pessoa. Tá poeta hoje, né? Ah, mas ué. Mas ele escreve justamente sobre o mito de quê? De Eros e de Psique, né? E é um poema, não é muito grande. Eu vou ler aqui pra gente, que eu acho que pra fechar o nosso raciocínio, a gente já falou muita coisa, e eu acho que tá legal, né? E como eu disse, o título do poema é Eros e Psique, Fernando Pessoa. Ele diz assim: conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentando vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado, porque a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera, sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe, o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele buscando-a sem tino, pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora, e falso, ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E ainda tonto que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Nossa, que espetáculo, hein? Lindíssimo. Ô Neto, eu espero que você tenha colocado música aí pra leitura do Sérgio. Se não colocou, você coloca, porque nós vamos ouvir de novo e não vamos interpretar não, né, Sérgio? Deixa o povo quebrar a cabeça aí pra saber quem que é quem. E aí o pessoal já tem muito material pra poder interpretar isso, né? Eu acho que sim. Eles já estão bem, né? Pra refletir bastante. Então vamos jogar um desafio pra vocês que estão ouvindo, meus amigos, queridos, minhas amigas, pensadores e pensadoras, né? Mandem pra gente um áudio falando o que vocês acharam. Interpretem esse poema aí do Sérgio aí pra nós, né? Que ele leu aí pra gente. E a gente coloca
Não é meu não, hein? É do Fernando Pessoa, pelo amor de Deus. Mandem pra gente a interpretação deste poema de Fernando Pessoa, que nós vamos colocar na leitura de e-mails e recados. Quem se habilita? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.